trabalho na igreja. Eu vejo que lá falta alguém, e é lá, e a Dona Maria? A Dona Maria está aí? Quer dizer, ele é um pastor que realmente não deixa escapulir uma ovelha. Entendeu? Aí, pastor, nota 10. Então eu espero que com as bênçãos também do Freirino, nós vamos ter realmente aquele sucesso, porque essas bênçãos de Deus não nos vão faltar. E agora eu vou esperar então que a nossa equipe, que seja aquele mesmo rebanho, entendeu? Unido, assim, né? Que se perca, né? E que dê trabalho para juntar ela, né? Eu espero que seja todos unidos. E com essas forças todas, eu acredito que nós vamos longe. Então a todos, muito obrigado. Amém. Na verdade, eu não deveria estar aqui, porque hoje é o dia de atendimento na paróquia, mas maior, um instinto maior me disse que eu não posso dizer não, né? Porque realmente eu conheço há pouco tempo a Luciano, o Anderson, por ahora a gente na praia, lá andando na praia, mas realmente eu senti que Deus me queria aqui nesse lugar próprio para que a palavra de Deus possa iluminar e dar um sentido novo, uma dignidade maior a tudo aquilo que nós fazemos. E todo mundo trabalha, né? Também os burros trabalham, né? Mas quem trabalha com uma alma iluminada pela fé é outra coisa. A gente nunca vai cansar. Aliás, já vou fazer uma conclusão um pouco drástica. Se no final do dia alguém cansou, significa que vocês trabalharam com o corpo e não com a alma e não com a fé. Portanto, é uma responsabilidade e uma entrega que eu faço a vocês para que o trabalho seja exercido na fé, sabendo que Jesus Cristo se encarnou na humanidade, assumiu uma lei de trabalho para que se torne como verdadeiro exemplo, verdadeiro modelo. Portanto, todos espero que encontrem uma inspiração no exemplo de Jesus, de São José, que exatamente se dedicaram a um trabalho semelhante a este. O carpinteiro certamente precisava de emprego, de furadeiras para poder trabalhar. Por isso eu me sinto tão assim feliz, no sentido de que trago a vocês a dimensão nova, a verdadeira, plena do trabalho, que é a missão que Deus confiou ao ser humano, para poder levar a humanidade ao crescimento e ao progresso. Para antecipar a bênção, carta aos Tessalonicenses. Não é preciso escrevermos a respeito do amor fraterno, pois já aprendeste de Deus mesmo amar-vos uns aos outros. É o que já estáis fazendo com todos os irmãos em toda a Macedônia. Só podemos exortar-vos, irmãos, a progredirdes sempre mais. Procurai viver com tranquilidade, dedicando-vos aos vossos afazeres e trabalhando com as próprias mãos, como recomendamos. Assim, estareis levando uma vida digna aos olhos dos que não são da comunidade e não precisareis de ajuda. Palavra do Senhor.
diante daquilo que nós já colocamos em comum, vamos agora invocar a bênção de Deus, para que essa bênção possa permanecer no coração de todos. Aliás, uma coisa muito importante é entender que somente Deus que bem dizer, isto é, dar um novo sentido a tudo. E sobretudo, a bênção de Deus é um sinal da sua presença. E que essa presença possa iluminar, aliviar, confortar, consolar, fortalecer, sustentar e sobretudo, Ele possa recompensar todo o sacrifício, todo o trabalho que se faz em favor do ser humano. A resposta às nossas orações é esta: dignai-vos, Senhor, dirigir a obra de nossas mãos. Dignai-vos, Senhor, dirigir a obra de nossas mãos. Deus nosso Senhor, que criou o mundo, nele multiplicou admiravelmente os sinais do seu poder e santificou as primícias do trabalho dos homens, para que estes, através de sua humilde submissão à bondade do Criador, se dedicassem com grande zelo à realização crescente da obra da criação. Supliquemos, portanto, ao Senhor dizendo: dignai-vos, Senhor, dirigir a obra de nossas mãos. Bendito sois, Senhor, por dar-nos a lei do trabalho, para que nos entreguemos com empenho, pelo esforço da mente e do corpo, ao aperfeiçoamento das coisas criadas. Dignai-vos, Senhor, dirigir a obra de nossas mãos. Bendito sois, Senhor, por terdes querido que o vosso Filho, feito homem por nossa causa, exercesse humildemente ofícios manuais. Dignai-vos, Senhor, dirigir a obra de nossas mãos. Bendito sois, Senhor, por terdes em Cristo tornado suave o jugo do nosso trabalho e leve o seu peso. Dignai-vos, Senhor, dirigir a obra de nossas mãos. Bendito sois, Senhor, por nos levardes com vossa providência a executar pelo trabalho coisas sempre mais perfeitas. Dignai-vos, Senhor, dirigir a obra de nossas mãos. Bendito sois, Senhor, por dignar-vos aceitar a oferenda do nosso trabalho, para que nos sirva de penitência, traga alegria aos irmãos e contribua para o alívio dos pobres. Dignai-vos, Senhor, dirigir a obra de nossas mãos. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos, ó Deus Pai providentíssimo, que entregastes aos homens a terra e seus frutos, para que todos, pelo próprio trabalho, pudessem prover-se dos bens da criação. Abençoai todos os que frequentam esta casa, a fim de que, pelo seu respeito à justiça e à caridade, nas relações de compra e venda, se mostrem todos obreiros do bem comum e se sintam verdadeiramente colaboradores no progresso da sociedade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Deus Pai de bondade, que a todos dê o mandamento do amor ao próximo, a fim de que um irmão ajudasse em tudo ao outro irmão. Olhe em sua bondade para vós e para todos os que entrarem nesta casa.
E a todos vós aqui reunidos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Filho e Espírito Santo. Amém. Pense que, como uma frase famosa na história, dizia: o dado foi lançado, portanto, com a certeza de que Deus está convosco, tenho certeza que recolherão os frutos do seu trabalho, de sua perseverança e de sua fé nos próprios valores que Deus depositou em vossos corações. Não pode ser igreja. Então, palmas para o Fluminense, que é tricampeão. Quando dá no Flamengo, eu sou Flamengo. Quando dá no Vasco, eu sou Vascaíno. E quando dá no Fluminense, Bem, gente. Congratulações. Bem, nós da área profissional não podemos deixar de agradecer a presença de todos, colaboradores, promotores, duas cordinhas na minha mão para não esbarrar fazer essas câmeras caírem. Tanto auxiliar a gente na montagem dessa loja. E agora, convidamos a todos para participar, primeiramente, do rompimento da fita, tá? Dona Zilda, falou. E aí, Dona Zilda? Repete. Vamos lá, que combinou. Vamos lá, vereador. Vamos lá. 1, 2, 3 e pensou! Chatuba no Mercadão! A todos, meu muito obrigado. Muito obrigada mesmo. Muito bom. Se eu filmar essa mesa ainda inteira. Ah, Dilminha linda! Aí, Curirinho, vamos conhecer. Bom, como eu tô fazendo dieta, Sheila. É de rango? Deixa eu filmar a mesa. Peraí. Deixa eu marcar aqui o símbolo. Vou fechar aqui a fita.